Eu sou o Renan e a gente também vai comentar casos reais que ficaram famosos, envolvendo até mesmo celebridades, e discutir se esse contrato realmente protege o casal de futuras dores de cabeça. Primeiramente a gente vai pontuar que o contrato de namoro é um instrumento extrajudicial, não é isso, gente? E aí ele vai declarar que duas pessoas convivem, têm um relacionamento afetivo, mas não têm as características de união estável. Exatamente, Cassiano. Essa modalidade de contrato de namoro, ela não está prevista de uma forma expressa na legislação, mas ela é formalizada com base na liberdade contratual prevista no artigo 421 do Código Civil. Ou seja, ele é um contrato muito atípico, porque ele visa registrar a vontade das partes de manter um namoro, assim afastando os efeitos jurídicos de uma união estável que a gente tanto conhece. E por que que isso é importante, gente? A união estável, ela vai gerar efeitos patrimoniais e jurídicos, como, por exemplo, a separação de bens numa eventual separação do casal e também o direito à pensão por morte em caso de falecimento de alguma das partes. O que o namoro, por natureza própria, não gera. Tá, boa, Renan. E aí a gente vai reforçar a diferença entre eles. A gente pode dizer que o namoro é uma relação afetiva, sem ânimo de constituir uma família. Não necessariamente as pessoas que namoram têm que constituir família. E na união estável exige esse ânimo, além de três pontos importantes, que é a convivência pública, contínua e duradoura, conforme o artigo 1723 do Código Civil. Por sua vez, o casamento, ele formaliza a união entre as partes. Então, ele prevê um regime de bens, obrigações e deveres entre as partes. O problema é que, na prática, muitos desses relacionamentos acabam se confundindo com a união estável, principalmente quando não há a coabitação, filhos entre o casal, a divisão de despesas e por aí vai. E é aí que entra o contrato de namoro. Ele vai ajudar a afastar toda essa confusão, registrando que não há intenção do casal, naquele momento, de constituir uma família. Vamos para alguns julgados importantes para fixar o nosso atendimento. O que vocês têm aí para mostrar? Então, Cassiano, em 2017, houve um caso em que uma mulher queria alegar que ela tinha união estável com seu ex-parceiro, porque eles tinham uma relação de 7 anos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que por mais que eles tivessem uma relação duradoura, que foi esses 7 anos, só isso não era suficiente para alegar a união estável. Porque entre as características que eles tinham, não tinha a característica de a constituição de uma família. Sim, usando esse exemplo que a Esté nos passou, eu vou passar um exemplo oposto que aconteceu em Minas Gerais, que o Tribunal de Justiça de lá, ele reconheceu a união estável de um casal, que eles já moravam juntos, eles tinham conta conjunta, eles se apresentavam normalmente como marido e mulher, e eles tinham um contrato de namoro assinado entre eles. Só que o Tribunal de Justiça, ele considerou esse contrato irrelevante, porque o casal, como eu disse anteriormente, eles se apresentavam como se eles já fossem casados. Então, o Tribunal de Justiça foi irrelevante esse contrato e reconheceu, né, que era uma união estável. E esses exemplos que vocês trouxeram são muito bons, principalmente pelo fato da gente verificar que a convivência entre o casal pode sobrepor em relação ao contrato. Ou seja, como o Felipe mesmo comentou aqui com a gente, se o casal ele se apresenta como marido e mulher, tem conta bancária conjunta, moram juntos, isso vai servir de suficiência probatória muito maior do que o simples contrato de namoro.